Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Passamos uma semana inteira sem aula devido à semana de recesso, tá? Voltamos às aulas hoje. Primeiro eu queria dizer que eu recebi várias mensagens de alunos tendo dificuldade nas atividades. Na próxima semana eu vou entrar em contato com vocês e passar as explicações, tá? Eu tive uma semana muito corrida e não foi possível. Mas na próxima semana, aqueles alunos que solicitaram que eu ajudasse nas atividades, eu vou ajudá-los, tá bom? Fique tranquilo, façam aquilo que vocês sabem, tá? E dando continuidade aí às nossas atividades, nós vamos começar hoje uma nova matéria, tá? Que chama-se progressão aritmética, tá? A progressão aritmética, ela é conhecida como sendo PA. Então, em matemática, quando se fala PA, está se referindo à progressão aritmética. Vamos verificar o que é uma progressão aritmética. Então, nós temos aqui, progressão aritmética, definido como PA, é uma sequência numérica, é uma sequência de números. Só que essa sequência de número, ela tem uma particularidade, que é a seguinte: a partir do segundo número, que é o segundo termo de uma PA, tá? Ele é igual ao primeiro somado com um número fixo, que nós falamos e chamamos e denominamos como sendo razão. Então, uma PA é escrita assim, olha, 2, 5, 8, 11, 14 e assim por diante. É uma sequência de número, tá? Uma outra PA, 12, 7, 2, menos 3, menos 8, menos 13. E temos uma outra PA, 5, 5, 5, 5. Esses três exemplos de PA que nós temos aqui, eles definem, olha, 2 para 5, 3. 5 para 8, 3. 8 para 11, 3. 11 para 14, 3. Qual seria o próximo número aqui? Pensa aí e verifique que número que você colocaria aqui. A outra, 12 para 7, 5. Você tirou 5. 7 para 2, tirou 5. 2 para menos 3, tirou 5. Menos 3 para menos 8, novamente tirou 5. Menos 8 para menos 13, também tirou 5. Qual seria o próximo aqui? E esta outra PA, 5, 5, 5 e 5. Definimos como a primeira PA como uma PA crescente. Então, se eu estou aumentando de 3 em 3, 14, o próximo que você pensou aí foi o número 17, correto? Esta daqui é uma PA decrescente. 12 para 7, você tirou 5. Então, você foi diminuindo de 5 em 5. Então, se eu tenho 13 negativo, eu sei que você pensou e acertou aí que o próximo número aqui seria 18 negativo. Perfeito. E essa daqui é uma PA onde todos os valores são iguais. Ela é chamada de PA constante. Então, o próximo número aqui seria quem? O próprio número 5. Então, verificamos que progressão aritmética, ela pode ser crescente, quando os seus valores aumentam, ela pode ser decrescente, quando os seus valores diminuem, ou ela pode ser uma constante, quando o valor permanece o mesmo. O número que você verifica entre cada termo da sua PA é a razão, correto? Então vamos ver aí como é que nós montamos uma PA em matemática, tá? Por que em matemática que eu digo? Porque em matemática nós utilizamos as letras. Elas é que representam os números. Então o que nós temos aqui? Olha, é uma PA. A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN. Então eu sei quem é o primeiro, eu sei quem é o segundo, eu sei quem é o terceiro e ele é infinito. Se eu tenho um número que eu não conheço, que é AN, o próximo só pode ser o quê? N mais 1. Olha aqui, o primeiro é 1, o segundo 2. Por que é 2? 1 mais 1, 2. O segundo é 3. Por quê? 2 mais 1, 3. Se esse é N, o próximo só pode ser N mais 1.
Então, o que nós temos aqui? Qualquer número que seja de uma progressão aritmética, o AN mais 1, vai ser igual o número anterior, que é o AN, somado com R, que é a sua razão, onde R é a razão da PA. A1 chama-se primeiro termo. AN é o enésimo, ou é o último termo, ou é o termo desconhecido. R é a nossa razão, é o segundo menos o primeiro. E N é o número de termos, ou seja, a quantidade, é esse númerozinho aqui. Se eu tenho 3, significa 3 termos. Se eu tenho 50 no N, significa que a minha PA tem 50 valores. Tá claro? Eu sei que é difícil de vocês entenderem, não tem como fazer perguntas, então nós vamos verificar isso daqui através de 2 exemplos. Nós vamos lá para o primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês. Vejam aqui, ó, primeiro e segundo exemplo. O primeiro exemplo, calcular a razão e o A5, significa quem é o quinto termo da nossa PA 3, 9, 15, 21. Vamos lá para a lousa para nós fazermos então este exemplo. Então, pessoal, como eu disse para vocês, vamos ao primeiro exemplo. Calcular quem? R e o A5. O R que nós queremos calcular é a razão, tá certo? E o A5 que nós queremos calcular significa o quinto termo, tá bom? Então vamos ver a nossa PA. O primeiro termo aqui é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, o quarto termo é o A4 e eu quero saber quem é o A5. Para eu saber a minha sequência, eu primeiro preciso definir a razão. E a minha razão vai ser igual quem? O A2 menos o A1, tá? Então, a minha razão vai ser igual o quê? 9 menos 3. Então, a minha razão vai ser igual a 6. Se eu encontrei a razão, eu consigo encontrar o quinto termo. Por que eu sei que eu consigo encontrar o quinto termo? Porque, veja bem, quem é o quarto termo? A4. Tá certo? Que ele é igual a 21. Quem é o quinto termo? O A5. O A5 é igual ao A4 mais a razão. Certo? Então, o A5 que nós estamos procurando vai ser 21 mais a razão que você encontrou, que é o 6. Então, o seu A5 vai ser igual a 26. Encontramos, então, a razão, que é igual a 6, e o A5, que é igual a 26, respondendo as duas perguntas do primeiro exemplo. Vamos fazer a leitura, então, do segundo exemplo agora. Ok, então nós temos aqui agora o segundo exemplo. Determinar o valor de x, de modo que os números x mais 4 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, x mais 2 ao quadrado, estejam nesta ordem em que eles estão colocados aqui, formando uma PA. Então, o único cálculo que eu tenho que saber é qual é o valor de x. Só que para isso, eu tenho que relembrar o que eu já aprendi lá no ensino fundamental, que são produtos notáveis. X mais 4 ao quadrado. Como é que eu calculo esse quadrado aqui? Este também e esse também. E qual é a relação que você tem de uma progressão, tá? Então preste bastante atenção, este exemplo é um pouquinho longo e terá exercícios semelhantes a ele. Vamos lá na lousa resolver o segundo exemplo. Então nós temos aqui o segundo exemplo. Preste atenção, que é um exercício um pouco complicado. Esse daqui é o seu A1.
esse daqui é o seu A2, esse daqui é o seu A3. Para que eles formem uma sequência, o que você vai ter que definir? O quê? A razão deles. Então você sabe que o A2 menos o A1, ele vai ser igual o A3 menos o A2, tá? Se eu tiro o segundo do primeiro, dá uma razão. E essa razão tem que ser igual o terceiro menos o segundo. É uma coisa lógica. Então nós vamos colocar aqui os nossos valores. Quem é o A2? O A2 é x menos 1 ao quadrado, ok? Que está sendo subtraído do A1, que é x mais 4 ao quadrado. E isso é igual ao A3. Quem é o A3? X mais 2 ao quadrado. Menos o A2. Menos o x menos 1 ao quadrado. Tá bom? Aqui agora é o que vocês aplicam o produtos notáveis. X menos 1 ao quadrado. O que você tem que fazer com esse x menos 1 ao quadrado? Você teria que fazer isso daqui, ó. Tá? X menos 1 x menos 1 vezes x menos 1. Tá? Você vai multiplicar x vezes x, x vezes 1. 1 vezes x, 1 vezes 1. Mas isso é um produto notável, que vai ficar aqui. Eu já tenho que fazer direto. Você vai ter que fazer todos daquela forma. Que seria aqui x ao quadrado menos 2x mais 1. Esse é o resultado. Eu estou colocando o resultado. Quem é o segundo? É x mais 4, que multiplica x mais 4. Tá? X vezes x, x vezes 4. 4 vezes x, 4 vezes 4. Você vai ter aqui isso. X ao quadrado mais 8x mais 16. É o resultado desse produto aqui, que é igual... O terceiro, x mais 2 ao quadrado, é x mais 2, que multiplica x mais 2, tá? Então você vai ter nesse segundo aqui isso, x ao quadrado mais 4x mais 4, menos x menos 1 ao quadrado. X menos 1 você já calculou, que é esse primeiro aqui. Então você vai ter aqui dentro x ao quadrado menos 2x mais 1. Verifica que antes desse parênteses tem um sinal negativo. Antes desse parênteses tem um sinal negativo. Antes de você continuar a solução, você precisa eliminar. Ou seja, o sinal negativo à esquerda de um parênteses, você coloca os valores opostos e elimina os parênteses. Ficando assim, x ao quadrado menos 2x mais 1. Repetiu o mesmo. Aqui, ó, menos com mais, menos x ao quadrado, menos com mais, menos 8x, menos com mais, menos 16, que é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4 aqui. Menos com mais, menos x ao quadrado. Menos com menos, mais 2x. E menos com mais, menos 1. Tudo bem? Como que nós resolvemos uma equação com variáveis e não variáveis? Colocamos, então, todas as variáveis no primeiro membro e não variáveis no segundo. Desta forma. X ao quadrado aqui. Então, você coloca x ao quadrado. Tem mais um x ao quadrado? Está aqui, ó. Menos x ao quadrado. Cancelamos também. Do lado direito do sinal de igual, tem um x ao quadrado positivo. Você coloca o seu simétrico aqui. Menos x ao quadrado. E cancela ele. Você tem um outro x ao quadrado negativo. O seu oposto aqui. Mais
x ao quadrado positivo. Veja bem, eliminamos todos os x ao quadrado colocando no primeiro membro. Agora, o que tem como x? Menos 2x. Então está aqui, menos 2x. Cancela esse. Menos 8x. Menos 8x. Cancela esse. No segundo membro eu tenho 4x positivo. Então eu coloco menos 4x. Cancelo esse daqui. Temos 2x positivo. Coloco menos 2x e cancelo esse daqui. Terminou todas as variáveis. Observa, não tem mais nenhuma variável x para ser trabalhada. Coloco o sinal de igual. Verifico os valores que tem no segundo membro. Olha, 4 e menos 1. Ok? Eles já estavam aqui. Tá? Eu cancelo os dois. Vejo aqui que eu tenho um positivo. Então eu coloco um negativo. Cancelo esse. Tenho 16 negativo. Coloco aqui 16 positivo. E cancelo. E vamos fazer a operação. Tá? Um x positivo com um x negativo se cancela. Um x negativo com um x positivo também se cancela. E aqui, tenho que verificar estes valores de x. Menos 2x com menos 8x é menos 10. Menos 10 com menos 4 dá menos 14. Com menos 2, então eu tenho aqui menos 16x, que são iguais, olha o valor do lado de cá. Eu tenho 4, tiro 1, fico com 3. Tiro 1, fico com 2. Somo com 16, fico com 18. Então, o meu valor de x, tá certo? Será igual a o 16 desce com sinal negativo, menos 18, 16x. Tá certo? Esse é o valor de x, que você pode simplificar, tá? Ou seja, você pode dividir os dois valores que você tem aqui. Você pode dividir esse daqui por 2, esse daqui por 2, e você vai ter aqui quanto? 9 oitavos. Ok? Como resposta desse exercício. Sei que ele é um pouco complicado, mas se você prestar atenção em todas as passagens como elas foram feitas, você vai chegar aí à resposta. Tem um exercício para vocês fazerem semelhante a esse. Vamos dar uma olhada lá nos exercícios. Então nós temos aqui os nossos exercícios, tá bom? O primeiro exercício, escreva uma PA de 5 termos em que o primeiro termo A1 é 10 e a razão é 3. Tá? O segundo, uma PA de 8 termos em que A1, que significa primeiro termo, é 6 e a razão é menos 4. Então você tem aqui uma PA crescente e uma PA decrescente. Exercício 2. Determine o quinto termo dessa PA. Primeira coisa que você vai fazer é descobrir quem é a razão. Depois você já tem o A1, A2, A3, A4 e A5. E letra B, o quarto termo da PA. Tá? Você tem 6 como A1, 3 como A2. Veja bem que ele diminuiu. Ela é decrescente. Quais são os próximos até você chegar no quarto termo? E a letra C, determinar o valor de x, né? X ao quadrado, x mais 2 ao quadrado, x mais 3 ao quadrado. Nessa ordem, forme uma PA. Essa letra C do segundo exercício, tá? É como o exemplo que eu fiz. Se caso você não consiga fazer, não tem problema. Nós não temos aula presencial para eu poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Quem conseguir, ótimo. Mas se você não conseguir fazer esse daqui, não tem problema nenhum, tá? Não se desespere aí. Juntamente com a aula, eu vou tirar uma foto dos exercícios, tá? E colocar lá no grupo de vocês, para que vocês possam entender melhor e resolver, tá bom? Tenha uma boa noite, um bom final de semana, um ótimo feriado na segunda-feira e conversamos na próxima sexta. Até mais!